escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel pros desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Não, não. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Não, não. Every time I see you falling down, get down on my knees and pray. I'm waiting for this final moment to say the words that I can say. Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois esse vídeo. O tema de hoje é falar sobre as sociedades de advogados, então falar sobre a Lei 8.906, sobre o capítulo 4 do Estatuto da Advocacia. Hoje me perguntaram, o Estatuto da Advocacia é o quê? Eu falei, o Estatuto da Advocacia é a Lei 8.906, exatamente a Lei 8.906, que foi publicada em 94, que trata então do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, então a aula de hoje, esse encontro de hoje, ele é justamente para falar sobre esse tema, Sociedade de Advogados, que é um tema que foi alterado pela lei, pela edição da lei, pela publicação da Lei 13.247. Então eu vou comentar exatamente sobre a Lei 13.247. Também vou comentar sobre o provimento 170, que saiu agora, exatamente recente, em março, foi publicado esse provimento 170, para que você possa orientar aí os seus estudos. Também é importante a gente falar do regulamento geral, tá? Os artigos 37 até 43 do regulamento geral do Estatuto, você também tem dispositivos que falam sobre as sociedades de advogados. Então, primeira conversa, regras claras, amizades longas. Para quem vai fazer a prova 3 de abril, não precisa se preocupar com atualizações, porque não vai ser cobrada nenhuma atualização. Mas o que eu tenho dito em sala de aula, e vou aqui dizer para você, é o seguinte: boa noite. O que eu vou dizer é o seguinte:
Se você não tem certeza absoluta que você vai passar no exame da ordem agora, dia 3 de abril, eu acho que não custa absolutamente nada você entender as atualizações que foram feitas no Estatuto da Advocacia, principalmente no capítulo 4. Eu tenho certeza absoluta que o examinador gostaria e vai tentar cobrar uma questão sobre sociedade de advogados. Na questão das atualizações sobre a sociedade unipessoal de advocacia, eu tenho certeza que o examinador vai tentar cobrar uma questão sobre esse assunto no 20º exame, a partir do 20º exame, e esse assunto pode cair tanto na questão de ética profissional, né, deontologia, estatuto, como também na questão tributária, porque o que motivou a luta da OAB para o reconhecimento das sociedades unipessoais de advocacia foi exatamente o que motivou, foi a questão tributária, a questão do enquadramento aí, nos regimes tributários mais benéficos. Sobre esse assunto, sobre a questão tributária, o professor Paulo Franco vai fazer um periscope daqui a pouco sobre esse assunto. Eu pedi para ele fazer, vamos torcer para ele conseguir fazer esse periscope. E aí eu divulgo, para quem for meu seguidor aqui, eu divulgo quando ele estiver online, eu divulgo para vocês poderem assistir. Mas então vamos falar sobre o capítulo 4, né? Então, se você tiver com a sua lei impressa, essa lei vai estar desatualizada em relação às mudanças. Então, tudo bem para quem vai fazer agora, 3 de abril. Mas, olá, Tainá Correia. Então, tudo bem, beleza, você fazer, continuar acompanhando esse nosso encontro. Agora, melhor é você estar com o site aí do Planalto aberto, digita lá no Google, Lei 8.906, abre lá o texto atualizado, já a partir do artigo 15. Então, qual foi a grande questão? Se você olhar a comparação, se você conseguir fazer uma comparação entre a novo capítulo 4 e o antigo capítulo 4. Qual é a grande diferença? É justamente a chegada da possibilidade agora que nós temos de uma sociedades chamadas unipessoais de advocacia. Se antigamente as sociedades elas necessitavam aí de mais de um advogado, agora não, agora a gente tem uma espécie de sociedade em que basta um advogado. Então estou pegando aqui a edição da lei, até porque obviamente não decorei, as novas redações, os novos dispositivos, mas assim, o que eu queria comentar com você, se você tiver com o estatuto já aberto aí, a Lei 8.906 no site do Planalto, se já tiver impresso isso. Algumas observações, né? Primeiro, que constituição de sociedade não é obrigatória, tá? Então cuidado com isso em prova. Você não é obrigado a se associar com ninguém. Você pode alugar uma sala com mais 2 colegas, 3, 5, 20 colegas advogados, e nem por isso você será obrigado a constituir uma sociedade de advogados. Então, fica tranquilo quanto a isso, você não é obrigado. Tanto é que a redação do artigo 15 sempre falou e manteve, né, os advogados podem reunir-se. Quando a gente está falando em os advogados, cuidado, não é advogado e estagiário, só advogados, ok? Sociedade de advocacia, só com sócios advogados. Então, a nova redação fala de uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou a tal da novidade, né? Sociedade unipessoal de advocacia. Tranquilo. Ponto importantíssimo sempre foi e continua sendo aonde eu registro a minha sociedade de advogados. Seja ela uma sociedade simples de prestação de serviço ou uma sociedade unipessoal. Aonde eu registro, só precisa registrar no Conselho Seccional da OAB. Então, apenas no Conselho Seccional da OAB. Sempre me perguntam, mas e na Receita Federal? E no Conselho de Contribuintes? E não sei aonde? Para a OAB, isso não importa. Para a OAB, para ter personalidade jurídica, basta o registro na seccional. Então, cuidado aí com questãozinha de prova que fala na OAB e mais algum outro lugar, tá? Mais algum outro órgão e tal, público, cartório, nem pensar, nada disso, tá? Então, bem tranquilo. Parágrafo 2º também, porque o Código de Ética ele é aplicado tanto aos advogados quanto às sociedades. Um exemplo que eu dou em sala de aula, e estou aqui falando com você lembrar da publicidade.
as sociedades de advogados devem observar o código de ética na questão da publicidade, como fazer essa publicidade, sempre com discrição, sempre com moderação. O parágrafo 3º do seu artigo 15 não foi alterado. Ele diz aí basicamente para você que as procurações têm que ser individuais. Então, beleza, tranquilo isso. E não pode ter uma procuração de um cliente nomeando os seus advogados, né, os advogados do escritório X. Só isso não pode, tem que dizer quem são os advogados do escritório X. O parágrafo 4º também é bem tranquilo. Assim, se você ler muito rápido, é capaz de você ficar confuso ou confusa, mas ele é bem tranquilo. Se eu integro um escritório aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não posso integrar outro escritório aqui no Rio de Janeiro. Então, bem tranquilo isso, não tem muita dificuldade. Foi até cobrado, acho que se não me engano, agora no 18º exame. Tá? Então, bem fácil. E parágrafo 5º, se for abrir uma filial, tem que averbar, ou seja, tem que registrar, obviamente, no Conselho Seccional, onde é a sede principal, tem que registrar a abertura dessa filial em outra seccional. Então, se eu tenho um escritório no Rio de Janeiro e quero abrir uma filial em São Paulo, beleza, vou abrir a filial em São Paulo, vou comunicar em São Paulo que é uma filial de um escritório do Rio, mas no Rio também, na OAB do RJ, eu vou também comunicar que eu estou abrindo uma filial em São Paulo. E aí o ponto interessante desse parágrafo 5º, que já havia antes e também se mantém, é a questão da obrigação dos sócios dessa sociedade de advocacia, no caso de abrir uma filial, obviamente em outra seccional, eles serão obrigados a fazer inscrição suplementar. Claro que serão obrigados, porque até no nosso encontro da semana passada, eu falei muito sobre isso. Eu falei, olha, tem a questão dos acima de 5 causas por ano, que todo mundo sabe, que está lá no artigo 10, parágrafo 2º da lei. Mas eu reforcei muito que o critério original é a questão da habitualidade. O que obriga o advogado a ter inscrição suplementar em outra seccional é a habitualidade. E configura essa habitualidade quando exceder mais de 5 causas. Mas veja que nesse caso agora aqui do artigo 15, parágrafo 5º, ele fala, olha, abrir uma filial o sócio tem que fazer inscrição suplementar. Nem precisa dizer número de causas. Por quê? Porque você está abrindo uma filial, pressupõe habitualidade. Então, cuidado aí numa eventual questão do exame da ordem, que não fale número de causas, mas que diga que foi um sócio, que abriu uma filial. Então, nesse caso, obviamente, a habitualidade, ele tem que promover a inscrição suplementar. Então, vamos lá. Parágrafo 6º não foi alterado, tá, do seu artigo 15. É aquela hipótese de patrocínio simultâneo que tem no Código Penal. Então, faz uma remissão aí para o artigo 355 do seu Código Penal. O seu Código Penal vai falar exatamente sobre isso. É crime patrocinar em juízo clientes com interesses opostos. Não pode. Autor e réu, 2 réus que tenham versões conflitantes. Então, nem pensar numa situação dessa. Isso é crime, está lá no artigo 355, parágrafo único do Código Penal. Também a hipótese conhecida aí como não só patrocínio simultâneo, mas também tergiversação. Então, tergiversação é exatamente essa situação de patrocínio simultâneo que você tem aí no seu artigo 15, parágrafo 6º. No caput do 355 do Código Penal, você tem outra hipótese, né? Obviamente que o caput do 355, você dá uma olhadinha lá no seu Código Penal, você vai ver a hipótese de patrocínio infiel, que é outra coisa. Patrocínio infiel é você trair os interesses do seu cliente. Então, quando você fizer a remissão aí do seu artigo 15, parágrafo 6º da lei, do estatuto, lá para o Código Penal, você aproveita e dá uma olhada nesses dois. Um é o patrocínio infiel, é o trair, que não é a hipótese do estatuto. A hipótese do estatuto é o parágrafo único, 355, parágrafo único, que é a tergiversação ou patrocínio simultâneo. Beleza? A novidade agora é que a gente tem um parágrafo 7º no artigo 15, que fala que a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que levaram a tal concentração. Traduzindo para o português,
Imagina uma situação de dissolução de sociedade de advogados. Pode ser que 3 advogados, cada um ficou com 33% ali, então um dos advogados pega o correspondente à sua cota e forma então a nossa UCAM Ipaqui. Ah, legal! Pessoal da UCAM Ipanema, legal. Que bom que vocês estão aqui. Então, gente, o que acontece? Você pode formar a sua sociedade a partir das cotas que vieram de uma outra sociedade, é tranquilo. Então, é o que diz o seu artigo 15, parágrafo 7º. Tá? Então, a primeira análise que eu coloco para vocês desse artigo 15 é bem tranquilo, ou seja, se você vai estar estudando para o exame agora de 3 de abril ou vai estudar para julho, não importa, você vê que a modificação que houve de alteração, de grande alteração, é a possibilidade de que agora tudo que antes se aplicava apenas à sociedade de advogados, constituída por mais de um advogado, agora também se aplica às novas sociedades, que são as sociedades unipessoais de advocacia. Então é bem tranquilo, não precisa ficar empacado com aquela história de não quero nem saber. Não, aproveita, já estuda logo, já faz logo esse raciocínio, não tem nada demais, não tem nenhum grande mistério aqui. Tá? Bom, aí vem o artigo 16. Eu falei em sala de aula essa semana com meus alunos da Cândido, lá de Ipanema, sobre a questão do registro, né? Do registro dessa sociedade. Até agora a gente viu, lá no artigo 15, parágrafo 1º, que a obrigação de você registrar uma sociedade de advogados é exatamente no conselho seccional onde ela tem sede. Tranquilo, isso é fácil. A questão envolvendo aí, muitas vezes envolve os detalhes desse contrato. Então, por enquanto, dos 18 exames da ordem, se você tivesse em mão com o artigo 16, você resolveria tranquilamente, tá? Você não teve grandes problemas. Agora, se ele quiser complicar um pouquinho a sua vida, aí ele vai buscar 2 provimentos. O provimento 112 do Conselho Federal, que trata da Constituição da Sociedade de Advogados, provimento 112. E agora, muito recente, o provimento 170 de 2016. O que são o provimento 112 de 2006 e o provimento 170 de 2016? Eles exatamente colocam a questão do contrato, assim, como deve ser registrado, o que tem que constar no contrato de sociedade. Então, 112, sociedades de advogados, e o 170 vai tratar como é que deve ser feito o contrato que deve ser registrado na OAB, envolvendo aí a criação, a constituição de uma sociedade unipessoal de advocacia. Fabrício, qual é a chance disso cair? Bem pequena. Bem pequena porque, estatisticamente, não caiu no exame, a nenhum exame da GV. Pode cair? Lógico que pode cair. E aí, meu raciocínio como professor, não me parece que custa muito você dar uma olhada nesses 2 provimentos. Mas olhar tudo é muito grande? Não, é bem tranquilo. É só você prestar atenção, principalmente no artigo 2º. O que tem que constar no contrato? O nome do sócio. Legal, pode ser abreviado ou não pode? Pode, no caso da sociedade de advogados, você ter aquele exinho em inglês. Você pode ter precisa ter prazo? Sim, precisa ter prazo. Eu já até comentei isso em sala de aula. O contrato de sociedade de advogados tem que ter prazo, ainda que ele seja indeterminado. Então tem que ter a divisão de honorários, uma série de coisinhas que se você passar o olho em 2 minutos você fica tranquilo. São 8 artigos, 8, 9 artigos, eu não lembro. O 112, o 170 também é pequeno. Então eu recomendo que você dê uma olhada. Não vai dar tempo, eu tenho milhões de coisas para fazer na minha vida. Tá bom, então fica tranquilo e vamos tentar dar uma olhada no artigo 16 da lei, que aí sim, apesar de ser uma versão resumida, ser uma versão bem genérica, eu acho que o que vale a pena, assim, isso você não pode deixar de fazer. Oi, Camille. O que você não pode deixar de fazer é olhar o artigo 16, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? O artigo 16 que foi alterado pela lei 13.247, aquele mesmo esquema. Ele incluiu, além da sociedade de advogados, também falando sobre a sociedade unipessoal de advocacia. Então, dê uma olhada.
não podem ser registradas, não podem funcionar as espécies de sociedades, sociedades de advogados e as sociedades unipessoais, que apresentem formas ou características de sociedade empresária, ou seja, não pode, a sociedade de advogados não pode ter características, formas de sociedades empresariais como se fossem comércios, né? Como se buscassem efetivamente o lucro pelo lucro, que adotem denominação de fantasia. Então também não pode nenhum nome desses publicitários, né? Na sua constituição. Não podem realizar atividades estranhas à advocacia. Aí em sala de aula, para você se lembrar disso, eu brinco sempre falando, olha, não pode nenhuma sociedade de advogados se envolver com magia, bruxaria, nada disso, nada que seja estranho à advocacia. A brincadeira é justamente para você lembrar que sociedade de advogados se destina exclusivamente às atividades jurídicas. Então é isso, não pode se envolver com nada que fuja disso. Tá? Por isso essa brincadeira dos estranhos aí, a advocacia. E obviamente que não pode ter um sócio que não seja advogado ou que não esteja advogando, né? Um sócio incompatível, que tenha cancelado, quem já foi advogado não é mais, quem nunca foi advogado. Então é a situação. Sócio, só advogado, foi o que eu tinha comentado lá no comecinho do nosso encontro. Então, o artigo 16 ele tem os parágrafos 1º, 2º, 3º e agora a gente tem um 4º aqui. Então, o parágrafo 1º, estou abrindo aqui, bem tranquilo, tá? Ele coloca para você o seguinte, a razão social tem que ter pelo menos o nome de um advogado responsável. Essa parte tem tudo lá naqueles provimentos, 112, 170, tem tudo isso. Aqui, como eu falei para você, ele está só dando regras gerais, né? Agora, o que cai no exame da ordem, caiu no 15º exame da ordem, foi exatamente a questão de sócio falecido. No caso de falecimento de sócio, pode permanecer o nome da sociedade? Pode, desde que no contrato registrado lá na OAB estivesse prevista essa possibilidade. Então, toda vez que houver um registro de sociedade de advogados, toda vez, tá? Isso tem lá no provimento 112, colocando isso bem claro. É imprescindível definir se, em caso de falecimento, se haverá a mudança do nome da sociedade. Então, logo no registro já tem que dizer, em caso de falecimento continua ou em caso de falecimento não continua. Então, o parágrafo 1º fala disso, foi exatamente isso que foi cobrado. Parágrafo 2º, no caso de licenciamento de sócio, o que acontece? A licença do sócio, que nós até comentamos no nosso último encontro, na semana passada, é aquela situação do sócio que vai exercer uma atividade, por exemplo, incompatível, só que ela é temporária. E o que acontece nesse caso em relação à sua participação na sociedade? Ela fica congelada, porque ele não pode ser sócio naquele momento em que ele está incompatível. Então, por isso, você tem exatamente essa situação do parágrafo 2º. Bom, parágrafo 3º, não se pode registrar no cartório qualquer uma sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Agora, esse recado não é para a sociedade de advogados. Esse recado é para as outras sociedades, por exemplo, as empresariais. Então, você não pode ter nenhuma sociedade empresarial que, além da sua atividade empresarial, também se ocupe, também se dedique à questão da prática jurídica. Ela pode ter o seu setor jurídico, mas desde que seja o quê? Interno, para as suas próprias atividades, para a sua própria, para o seu próprio negócio. Agora, não pode fazer disso uma atividade de advocacia a ser divulgada, a ser oferecida para terceiros. Tá? E o novo parágrafo 4º fala, olha, a denominação da sociedade unipessoal de advocacia tem que ser formada pelo nome do titular, completo ou parcial. Então vai dar exatamente como é que se deve dar o registro das sociedades, das novas sociedades unipessoais de advocacia. Então vai ser fulano de tal, sociedade individual de advocacia. É assim que tem que ser registrado. Enquanto que as sociedades com mais de um advogado, você tem advogados associados, você tem sociedade de advogados, tudo lá no provimento 112. Um novo estatuto no seu 15, parágrafo 4º, fala que tem que ser o nome, acrescentado aí da expressão sociedade individual de advocacia.
Chance disso cair no 20º exame? Altíssimo, altíssimo. Tá? Ele te dá um nome, fala que o fulano quer constituir uma sociedade unipessoal de advocacia, pergunta se o nome está correto, alguma coisa assim. Dá alguma indicação nesse sentido, aonde registra, como registra. Então, acho que a brincadeira passa por aí. E, finalmente, gente, falando sobre o artigo 17, sobre a responsabilidade. Esse é um assunto que já caiu várias vezes, ó, eu tenho aqui anotado no 2º, no 9º, no 18º exame. Antes de falar das alterações, tá, dessa sociedade unipessoal de advocacia, a responsabilidade dos sócios, né, ela é sempre subsidiária e ilimitada em relação à sociedade. Então, o primeiro patrimônio a ser alcançado é o da sociedade e depois o dos sócios. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu preciso que você faça a remissão aí para o artigo 40 do regulamento. O artigo 40 do regulamento, ele coloca para você que não são só os sócios que respondem. Lá no artigo 40 tem os advogados sócios e os associados respondem de forma subsidiária e ilimitada pelos danos causados. Então, como é que funciona a brincadeira? Primeiro patrimônio a ser alcançado da sociedade e depois sócios e advogados associados. Então, só aproveita e coloca exatamente a questão dos advogados associados, porque no estatuto você só encontra sócio. Ele tem cobrado sócio, mas se ele cobrar advogado associado, muita gente pode errar. Tá? E eu não queria que você errasse essa questão lá no exame da ordem. Então, veja, o capítulo 4 ele é relativamente tranquilo, ele aparece, volta e meia, eu estava até dando uma olhada, ele aparece assim uma vez a cada 3, 4 exames, ele está aparecendo, ele apareceu no 18º, ele está muito evidente, talvez até não apareça agora no exame de 3 de abril, porque existe uma grande chance dele aparecer bem atualizado, né, a cobrança exatamente da atualização já a partir do 20º exame. Então, você tem que ficar bastante atento com essa questão da sociedade unipessoal de advocacia e acompanhar as aulas que envolvem dos professores de direito tributário, que eles vão tocar nesse assunto. O professor Paulo Franco vai falar sobre isso, combinou comigo que vai falar sobre isso. E aí você vai ver os reflexos exatamente desse enquadramento, né, do possível enquadramento que dessa nova modalidade de sociedade. Se pode ser enquadrado como simples, se não pode, tudo isso está ali na Lei Complementar 123, tudo isso você vai poder acompanhar no Periscope com ele, que é o especialista da matéria. Então, é isso. Eu espero que você dê atenção a esse assunto, atualize o mais rapidamente possível, imprime se for o caso. São 2 páginas onde você pode imprimir a Lei 13.247 para manter o seu estatuto atualizado e bons estudos. Até a próxima. Valeu!